E aí pessoal, tudo bem? Você já se perguntou qual que é o futuro da profissão de DBA? Como vai ser essa profissão nessa nova modalidade de cloud? Vem comigo que hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre o futuro da profissão, sobre as diferentes clouds que existem e um pouco mais sobre a Datunic e o nosso diferencial. Começar falando um pouco da nossa empresa. Hoje nós contamos aí com mais de 1.000 clientes atendidos em todo o Brasil, mais de 300 bancos de dados gerenciados, mais de 300 clientes com serviço de backup, mais de 50 empresas com TI sendo gerenciadas por nós em todo o Brasil, mais de 50 clientes em data center, no nosso data center, numa cloud privada. Nossos principais serviços: cloud privada, banco de dados, segurança corporativa, redes e infraestrutura. Hoje eu vou dar um pouco mais de foco na parte de cloud privada e banco de dados. Cloud privada, porque eu vou falar um pouco dos diferenciais das atuais modalidades de cloud que nós temos, dos atuais serviços gerenciados de banco de dados que nós temos em cloud, falar um pouco mais sobre nossa cloud privada especificamente e um pouco mais também sobre banco de dados. Você que é DBA ou você que quer se tornar um DBA, esse treinamento é para você. Hoje nós contamos aí, além daqueles serviços, nós contamos também com automações, diversas automações preventivas e corretivas, um painel de transparência onde o nosso cliente pode ter acesso a vários itens de monitoramento, acesso à abertura de chamado, acesso a analíticos, são uma série de coisas que facilita bastante para o cliente o ponto de contato conosco, que é essa transparência que a gente fornece para ele. Temos aí disponibilidade garantida, equipes de plantão 24/7, plantão de monitoramento, plantão de banco de dados, plantão de TI, plantão de data center. Estamos hoje com um suporte extremamente premium, onde a gente consegue ter aí um TPA abaixo de 20 minutos de mercado, que já é um grande diferencial frente a grandes players como a AWS, por exemplo. Se você tiver um problema lá, você vai ligar para quem? Vai ter que abrir um chamado e vai cair numa fila. Então esse é mais um dos diferenciais da Datunic. Nossos clientes nos recomendam, temos aí relatórios mensais, semanais, notificações, solicitações descomplicadas, onde você pode entrar em contato conosco, seja através do WhatsApp, através do e-mail, tem um portal, tem um telefone. A gente facilita para você, nós somos uma empresa facilitadora, porque o objetivo é solucionar o seu problema acima de tudo. Equipe certificada. E qual que é a nossa programação no treinamento de hoje? DBA for Cloud Days. Eu vou começar falando quem sou eu, o que é um DBA, as principais tarefas de um DBA, principais tecnologias de banco de dados no mercado, quais são os atuais desafios da profissão. Quero me tornar um DBA, como que eu posso fazer? Um pouco mais sobre cloud e o futuro da profissão, e por que cloud privada e os diferenciais da Datunic. Então vem comigo, tem algo muito bom para vocês hoje. Atualmente sou CTO e co-founder da Datunic Tecnologia, sou formado em Engenharia da Computação pela UFG, tenho aí algumas certificações Oracle, e atualmente estou focado em um projeto de Analytics como Tech Lead, onde eu atuo com ciência de dados, engenharia de dados, toda uma gama de produtos, banco de dados de DW, toda uma gama de produtos voltado para análise de uma grande massa de dados. Sou apaixonado por dados, curioso e recém-casado, muito feliz por sinal. Vamos começar. O que é um DBA? DBA, como muitos conhecem, é um administrador de banco de dados, também conhecido como o cara que deixa o sistema rápido, o dedo duro, muitas vezes, quem fez o quê e deu merda, chama o cara do banco. Se você se identificou com alguma dessas frases aí, tamo junto. Quais são as tarefas principais do dia a dia de um DBA? É muito comum o DBA cuidar da gestão e planejamento de capacidade, onde ele precisa planejar o aumento de um servidor, o aumento da demanda de um determinado ambiente por conta de um feriado ou por conta de um tipo de promoção específica. Tudo isso ele tem que preocupar. Eu tenho toda a parte de monitoramento de segurança, performance, prevenção de problemas. E o que é o diferencial em relação a isso hoje, já para um DBA diferencial? É a utilização de automações como Shell Script, Python, Ansible, Terraform e inúmeras outras tecnologias que auxilia ele nessa parte específica de monitoramento. Nós temos também um tema que é de extrema importância dentro das tarefas de um DBA, que é alta disponibilidade e disaster recovery, onde a gente tem atualmente aí várias tecnologias como Oracle Hack, DataGuard, Standby Manual, Always On, Log Shipping. O cloud hoje permite a gente ter, vamos dizer assim, DataGuard ou replicações em multizonas de proteção. Essa é uma tarefa de extrema importância para o DBA, que muitas vezes, muitos deles deixam isso de lado
mas é a garantia da disponibilidade do ambiente da empresa. Temos também tarefas de configuração e performance, onde o DBA precisa instalar banco de dados, parametrizar, configurar conforme o RP, configurar conforme as demandas de desenvolvimento, fazer tuning de instância, tuning de SQL e também troubleshooting de SO. Espero que todos vocês são DBA, já atuam com Linux, não instalam Oracle no Windows, pelo amor de Deus, por favor. Temos também como tarefa auxílio a desenvolvedores e gestores para a criação de consultas e ou modelagem de dados. E as principais tecnologias que nós temos hoje de banco de dados relacional e não relacional é Oracle, SQL Server, Postgres, MySQL, DB2, MongoDB. Quais são os desafios atualmente da profissão? Estamos chegando a um ponto onde os ambientes estão cada vez mais complexos. Por quê? Eu tenho servidores, sistemas legados de tecnologias bem arcaicas, com diversos tipos de banco de dados, com diversos tipos de modelagem de dados. Atualmente está sendo muito comum a gente ter um determinado tipo de serviço numa Amazon, um outro tipo de serviço local, um outro tipo de serviço na Azure, para experimentar ou para, de certa forma, assim, pegar o que é melhor de cada uma dessas clouds. Muito comum também a gente ter ambiente híbrido, onde eu tenho uma parte de servidores meu, tanto na minha empresa ou no meu próprio data center, quanto em alguma outra cloud, seja ela privada ou não. Além disso, temos várias outras tecnologias que se intersectam, seja ela relacional ou não relacional, que são Data Warehouse, Kafka, instâncias gerenciadas, Autonomous Database, Appliance, Database distribuídos. Então, isso eu considero como um grande desafio para a profissão. Portanto, o que um DBA precisa, essencialmente nos dias de hoje, dada essa complexidade que tem aumentado cada vez mais e vai continuar aumentando, uma mentalidade aprendedora. Até morrer, sim, até morrer você vai ter que aprender coisa nova, coisa diferente, porque é isso que é o que vai diferenciar o profissional de hoje para o profissional de amanhã. O bom DBA do DBA comum, o excelente DBA para o DBA comum. E eu tenho certeza que cada um de vocês que está me assistindo são DBAs excelentes. E, além disso, resiliência e curiosidade. Curiosidade para, de fato, aprender coisas novas, para conhecer tecnologias novas, entender o que é bom de uma tecnologia, entender o que é ruim da outra, poder ter capacidade de identificar qual que é o melhor banco de dados para um determinado ERP, para um determinado tipo de situação, se vai ser uma arquitetura voltada para evento, que tipo de banco de dados que eu vou usar, se vai ser monolítico ou não. Então, tudo isso é muito importante, é essencial que você, DBA do futuro, esteja pensando nisso. E, Roger, quero começar na profissão. Como que eu posso fazer? Primeiramente, fique tranquilo, tudo que é grande leva tempo, tudo que é bom leva tempo. E se é bom, vale a pena você se dedicar para isso. Eu coloquei aqui uma trilha bem simples, mas que para você que não conhece nada, já vai te dar um norte do que você precisa fazer para você se tornar um DBA. Eu começaria primeiro aprendendo sobre Linux, depois aprenderia SQL, depois disso iria para a parte de instalação e administração do banco de dados. Escolheria uma tecnologia, de preferência uma tecnologia que está sendo bem utilizada atualmente, talvez Oracle, Postgres, que está crescendo muito a demanda para esse tipo de profissional. Aprenderia bastante de como instalar, como funciona a arquitetura desse banco de dados, como alterar parâmetros, quais são as ferramentas interessantes para gerenciar esse banco de dados. Após isso, aprenderia sobre backup recovery, todos os tipos de backup que tem, seja ele lógico, seja ele físico, backup incremental, backup diferencial, image-based, standby, duplicação de instância. E logo em seguida, começa a ficar um pouco mais complexo, um pouco mais difícil, mas não menos importante, seria tuning e troubleshooting, entender sobre índice, entender sobre sistema operacional mais fundo, planos de execução, otimizadores de banco de dados, particionamento, paralelismo, trace, profiles, locks, data types, analisadores de workloads. E se você quiser ir um pouco mais além, aí você começa a aprender de JavaScript, de Ansible, de Python, de Zabbix. Hoje, o que é isso? O que é Ansible? O que é Shell Script? Shell Script é uma linguagem de Linux onde a gente consegue automatizar coisas. Ansible é uma linguagem, na verdade é uma arquitetura para orquestração de servidores muito utilizada atualmente. Eu vou até mostrar alguns casos hoje
de como a gente utiliza a Ansible aqui na empresa. Vou te mostrar umas fotos. O futuro da profissão e o cloud. Você me deu aqui um passo a passo do que eu tenho que aprender e qual que é o futuro da profissão de DBA voltado para cloud. Primeira coisa, automação. Eu vou ter muito menos tarefas de administração e muito mais automação. Então, querendo ou não, você vai ter que aprender a programar um pouco, vai ter que entender de ferramentas de orquestração. Um dos casos é o mais famoso que nós temos atualmente da Red Hat, que é o Ansible. Nós temos aí performance e custo, que começa a se tornar algo de extrema importância. Por quê? No cloud hoje, acaba que, querendo ou não, muito do que você paga é com base no tamanho da sua máquina, da quantidade de recursos que você usa lá. Se você for um bom DBA, você vai ter condições de fazer uma análise da sua aplicação ou tratar pontos na sua aplicação ou no seu banco de dados onde você pode reduzir o seu custo, ou se você não fizer bem feito, você pode duplicar, triplicar ou até mais o custo seu na nuvem por conta de uma aplicação mais mal feita. Então essa parte de performance, análise de performance, troubleshoot, começa a ser de extrema importância para o DBA do futuro. Outros pontos não menos importantes, nós temos segurança, está muito em alta essa questão de LGPD, ransomwares. Então vai ter que existir um controle muito mais severo, muito mais rígido a respeito de acessos, de permissões de acesso ao banco de dados, quem acessa, quem tem senha, quem não tem. Fique muito atento a isso. Querendo ou não, mais DevOps, que é desenvolvimento e operações, de certa forma, onde, mais uma vez, Ansible, Docker, Kubernetes, Zabbix, Terraform, são todas tecnologias que são de extrema importância para vocês estarem aprendendo. Além disso, temos algumas outras tecnologias, que é Database as a Service, RDS, onde é uma instância gerenciada lá na própria Amazon. Eu tenho um Autonomous Database dentro da Oracle Cloud, tenho a Oracle Cloud, OCI, AWS e Azure. São algumas tecnologias, são alguns pontos, eu diria que os principais pontos que vocês precisam aprender para, de fato, se diferenciar como um DBA do futuro, um profissional que está preparado para o que está por vir nos próximos anos. E quais são os diferenciais da Datunic enquanto cloud privada? A primeira coisa que eu trago de forma muito diferencial é seus dados, suas regras. Hoje a gente já está enxergando muito esse movimento. A cloud da AWS é boa, a cloud da Azure é boa, são clouds excelentes. Porém, exige um nível técnico, em muitos dos casos, muito alto, onde você vai ter que talvez contratar vários profissionais para estar atuando nessas clouds. A gente te ofertando cloud privada, você já consegue ter um diferencial em relação a isso. Porque toda essa parte de gestão dos seus servidores, gestão do seu banco de dados, gestão dos seus servidores Windows, gestão do seu ERP é feito por nós. Então você elimina um alto custo de conhecimento, de profissionais especificamente dessas clouds com o nosso trabalho. Outro ponto, hoje nossa cloud, eu diria que é uma cloud premium. Todos os nossos servidores são servidores Dell, todos processadores de última geração, série Gold, discos NVMe, que é o melhor disco que existe em termos de quantidade de IOPS que a gente provisiona no ambiente de vocês. Um outro diferencial que eu considero de muito valor é porque nós somos experts em banco de dados. Muitas das clouds privadas que existem no mercado, eles terceirizam essa parte de banco de dados. Nós não. Nós nascemos em banco de dados e aprendemos e evoluímos na parte de cloud privada. Tendo esse conhecimento, a gente não terceiriza nada. E essa foi uma alternativa que nós encontramos de, cara, eu quero de fato elevar o nível de qualidade no meu produto. Como que eu tenho que fazer? Eu não posso terceirizar nada. Eu tenho que, de ponta a ponta da minha entrega, eu tenho que cuidar dela. Eu tenho que ter uma equipe muito boa de cloud, eu tenho que ter uma equipe muito boa de DevOps, eu tenho que ter uma equipe muito boa de sysadmins, eu tenho que ter uma equipe muito boa de monitoramento. E a Datunic vem já há algum tempo crescendo com essa mentalidade, com essa visão de futuro para ela. Aqui internamente temos uma cultura muito forte de aprendizado, inovação e ensino, onde a galera é incentivada a tirar a certificação, tem programas de gamificações internas, incentiva metas, e o foco muito bem claro, onde a gente deixa isso muito bem definido dentro da empresa, que é o quê? O cliente em primeiro lugar. Se você é nosso cliente, está vendo esse vídeo agora, você sabe que
Aqui dentro, a gente trabalha a mentalidade de todo o nosso colaborador para que você esteja em primeiro lugar, para que as suas necessidades sejam satisfeitas primeiro. Temos também um painel que é um grande diferencial nosso, que é o Data Monitor, onde lá você pode acompanhar todo o monitoramento do seu pátio de servidores, as automações que foram executadas, relatórios mensais, relatórios semanais dos seus servidores, abertura de ticket, uma série de coisas que facilita bastante. Existe uma transparência, você sabe o que a gente está fazendo, você tem clareza do nosso trabalho. E conforme eu já falei, temos aí um atendimento premium, onde nós estamos aí com TPA, que é o tempo de primeiro atendimento, menor que 20 minutos, em diferentes pontos de contato. Hoje, se você quiser falar com a gente através do WhatsApp, a gente tem todo um trabalho de integração com nossos sistemas de atendimento interno para ter tudo isso registrado, para direcionar para o profissional mais adequado, para direcionar para o profissional que de fato vai te atender bem e resolver rápido o seu problema. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Eu vou mostrar algumas coisas. Aqui são os gráficos, tanto da nossa equipe de TI quanto da nossa equipe de banco de dados, do TPA deles, desse ano, aí, 22, 16, 10 no mês de março, 16, 13, 14. O que nos move? O que nos move é uma pergunta muito boa. E nada melhor do que trazer algumas frases que a gente escuta geralmente todos os dias, praticamente todos os dias. Ah, meu antigo DBA não me notificava de problemas. Inclusive, eu só fiquei sabendo que um dos discos do meu servidor estava com falha após a Datonic assumir. Ah, como a performance da minha aplicação melhorou depois que eu migrei para o cloud. A facilidade de acessar vocês é um grande diferencial, atendimento sem igual. Minhas rotinas de trabalho demoravam em média 15 segundos para abrir. Após migrar para o cloud, da Datonic reduziu para 5 segundos. Acabou as reclamações dos usuários quanto a erros inesperados e instabilidades do meu ERP. É isso que nos move. Poder, todos os dias, receber elogio de clientes, poder facilitar, ser um facilitador para os nossos clientes, onde eles possam vender para mais clientes, onde eles possam lucrar mais, gerar mais emprego, isso que nos move. E aqui falando um pouco mais sobre o Data Monitor, nós temos aí um ponto único de contato, monitoramento em tempo real, gráficos e relatórios. Conforme prometido, eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de automação, como que funciona a nossa automação hoje utilizando o Ansible e casos reais de automações que aconteceram. Acho que vocês já viram muita teoria, eu já falei muito da empresa, falei que a gente faz, eu vou mostrar na prática o que é automação, o nível de automação que nós temos. Peguei um caso aqui de Table Space, um espaço de armazenamento que temos no banco de dados Oracle. Aconteceu o problema lá à meia-noite. Automaticamente, nosso sistema de automação conectou no servidor do cliente, fez toda uma coleta de dados, onde que estava o problema, o que era o problema, populou junto ao chamado. Logo em seguida, nosso analista de monitoramento conectou, viu o que era o problema, resolveu o problema e aqui nós já temos o problema sendo resolvido. Então, nesse momento, temos o monitoramento com automações coletando inúmeras informações para acelerar o diagnóstico e a resolução do problema. Vamos a outro caso. Aqui temos uma corrupção de dicionário no banco de dados, onde nosso sistema de monitoramento e automação foi lá, executou uma série de passo a passo no Oracle e já resolveu de forma automática o problema. Então, o cliente ficou com praticamente nada parado devido àquele problema que aconteceu. Nós temos outro problema aqui, área de recuperação utilizando mais de 90%. Mais uma vez, foi lá, identificou, coletou uma série de informações de archive log, de switch log por hora, informações de file system. O analista assumiu o chamado, resolveu o problema e logo em seguida, problema resolvido. Vamos para mais um caso. Servidor do cliente, RAID lógico, entrou em modo de resync, começou a ressincronizar, ele identificou o processo, notificou o cliente, o RAID lógico está em processo de rebuild, você pode enfrentar uma certa lentidão nesse período, isso 2h30 da manhã, do dia 26 de dezembro, 9h30 da manhã, problema já resolvido, tinha terminado a sincronização. E esse foi um tipo de chamado onde nós não precisamos fazer nada, nossa própria automação conectou, resolveu, notificou o cliente, deixou ele informado de tudo que estava acontecendo, o porquê daquela lentidão. Isso te dá o quê? Te dá tranquilidade. Mais um outro caso aqui.
Tivemos aqui o cliente, um dos discos dos servidores deu um alerta de falha prevista. O nosso sistema de monitoramento já identificou, populou com mais informações. O nosso analista abriu um chamado para aquisição de disco por parte do cliente. Após um tempo, o cliente comprou e foi resolvido o problema. Até recentemente, 14 de abril, foi resolvido. Aí nessa semana, 27 de abril, os discos novos do cliente chegou. Então assim, isso não tem preço. É disso que eu estou falando, esse tipo de cuidado. Esse tipo de cuidado que a gente tem, ou que a gente trabalha e inova, procura inovar o tempo todo, para estar permitindo que vocês tenham alta disponibilidade o tempo todo. E como que é a visão do cliente, do Data Monitor? Olha um caso aqui do ticket, por exemplo, de um daqueles tickets lá. Aconteceu o problema, foi aberto o ticket no nome do cliente, ele está vendo tudo isso. Problema, o nosso analista foi lá, populou o chamado, depois ok, e o cliente só avaliou. Aqui nós temos mais algumas coisas relacionadas a backup em nuvem, analytics e tudo mais, não vou entrar no momento. Mas é isso. Bom, pessoal, essa era a ideia que eu queria passar para vocês hoje, que é trazer um pouco, uma mensagem para quem quer ser um DBA. Se você está preocupado com a profissão, fique tranquilo, essa profissão sempre vai existir, só vai exigir de você talvez uma flexibilidade para se atualizar, para aprender coisas novas. Eu trouxe um pouco de tecnologia, que é importante que você esteja aprendendo. E além disso, trouxe falando um pouco mais das nossas ferramentas de automação e dos benefícios de ter uma cloud privada na sua empresa com a gente, com a Datonic como um provedor de soluções para vocês. Espero que tenham gostado. Foi de certa forma bem resumida, bem prática, com um simples objetivo de te dar um overview do nosso trabalho, te dar um overview para você que é DBA, te dar um overview para você que quer ser um DBA. E se precisar de alguma coisa, conte conosco, estamos aqui para te ajudar, para alavancar sua empresa, alavancar seu negócio, te tornar uma empresa mais lucrativa, te tirar as preocupações que você tem no quesito de ambiente de tecnologia, no ambiente de TI. É isso aí, grande abraço, excelente dia a todos.